Fala galera, tudo bem com vocês? No dia 4 de abril, a Loud anunciou o Gão como novo wildcard da equipe, jogador com bastante experiência, e que já disputou a Copa América de Futsal com a seleção brasileira em 2022. O jogador iria entrar no lugar do Rafa Neguinho, que está em processo de uma recuperação de uma lesão, e a próxima partida da Loud é contra o Real Elite. E ao que parece, mesmo o Gão tendo sido inscrito dentro do prazo antigo, a Loud não poderá contar com ele para a próxima partida. O Renato Vicente, durante sua live, falou sobre o assunto e sobre a tentativa de usar o Gão já na próxima partida. Enfim, só que aí teve a notícia ruim de verdade, né? Não que essa não seja, mas essa aí eu lido com isso. Como vocês sabem, a Loud anunciou nas suas redes sociais que a gente contratou o Gão como nosso quarto wildcard para estar ajudando a gente, principalmente nesse período de recuperação do Rafa Neguinho. Hoje, quando eu chego lá, Coringa foi hoje, Coringa fala o seguinte pra mim: ô Renato, tem um ponto nessa situação toda. Por mais que a gente tenha regularizado ele com a liga, já tenha deixado tudo certo, de documentação, todas as questões, já tenha tudo ocorrido da maneira correta, fui informado de que a gente precisa de autorização do Real Elite para que ele possa jogar o jogo. Porque a regra mudou e a gente precisava que isso tivesse sido feito antes de quarta-feira. Não são mais 48 horas antes. Teria que ter sido antes de meio-dia de quarta-feira. Aí eu falei, beleza, vou ligar pro Alan e vou conversar sobre isso. Liguei pro Alan, falei, Alan, é o seguinte, mano, fui informado aqui pelo Coringa, acabei de chegar no treino, que a gente precisaria do aval de vocês, assim como aconteceu na situação da Fúria lá, que o Pulguinha foi inscrito menos de 48 horas pro jogo e a Fúria conseguiu utilizar o Pulguinha, né? O nosso foi bem mais, foi muito mais de 48 horas antes. O jogo é segunda, 5 da tarde, hoje é sábado, e ele já está inscrito desde quinta, então foi muito mais de 48 horas. O Alan ficou 30 minutos no telefone comigo, assim, não entro no mérito de certo ou errado, ele está defendendo o time dele lá, ele está muito puto com a liga, não é nenhuma novidade, e ele explicou a situação da questão da Fúria, ele explicou a situação do time dele, ele falou pra mim que não depende só dele, né? E me disse que a comissão do Real Elite já tinha definido que eles irão fazer tudo dentro do regulamento. E, enfim, lavo minhas mãos, eles não estão errados em fazer isso, eles têm ali a argumentação deles, que não é nenhum absurdo. Eles falarem que querem cumprir o regulamento não é nenhum absurdo. Poderia existir um cenário em que a Loud fizesse a mesma coisa. E, enfim. Agora, o que me intriga? Ai, cara, eu tenho que pensar como que eu vou falar isso aqui da melhor maneira possível, né? Na primeira rodada da Kings League, teve um erro contra a gente no jogo contra o Fluxo, que foi admitido pela organização da Kings League. Eles admitiram que erraram com a gente. E a gente se fudeu lá, mas ganhou o jogo. Na segunda rodada, acertaram contra a gente. E aí eles explicaram que agora a regra estava completamente correta, e que, enfim, o ser humano é falho. Ontem mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. E a gente falou, tudo bem, né? Acontece, realmente. É chato porque quando erraram, fudeu a gente. E quando acertaram, fudeu a gente também. Mas faz parte. Se for pra acertar toda hora, a gente tá dentro, né? E aí, agora, tem essa situação. E a gente foi perguntar
para a organização. Eu estava presente lá, o Coringa estava presente lá, o Maurição estava presente lá, todo mundo estava presente lá, onde são os jogos da Kings League. E a gente foi perguntar para pessoas do alto escalão da Kings League. Cara, o Pulguinha jogou pela Fúria, né? Como é que a gente pode proceder com isso se a gente está fazendo a inscrição muito antes, com muito mais horas? Claro que houve a situação da lesão do Lipão, que também não tinha como descobrirem. A gente teve a situação do Rafa Neguinho. E a gente queria saber, né? Como é que a gente vai fazer esse tipo de situação? E aí essa pessoa do alto escalão da Kings League falou pra gente a seguinte frase: hoje eu estava presente lá e vi, e se falar que é mentira, vai ser minha palavra contra deles, porque a gente estava lá. Olha, a gente errou naquela situação. Só que agora a gente vai acertar. Então, ou seja, dentro do regulamento, eles têm base para que o Gão não jogue, né? Mas, mais uma vez, quando eles acertaram, no cu da Loud. E quando eles erraram, no cu da Loud. Então, são umas coisas que em muito me intrigam, né? Eu não vou entrar no mérito do Alan, não vou entrar no mérito do Alan. Já falei, ele tá no direito dele. E, aliás, nem acho que deveria chegar, se a liga fosse séria, a esse caso, porque, na minha visão, desde o início da competição, deveria ter um regulamento que não muda, né? Porque se a gente preza por isonomia, o regulamento deveria ser o mesmo desde 3 meses antes até o final da competição. E segundo, é extremamente desconfortável para os presidentes dos times terem que ficar: ai, você como presidente do Real Elite, acha que tem um problema? Tá, beleza, se eu conseguir o teu aval, eu vou falar com os outros. Porque o time, o presidente, a comissão, se estiver respaldada por um regulamento que não muda e que tá claro para todo mundo, não vai ter que ficar ligando para presidente de ninguém. Tá entendendo o que eu tô falando? Se a Kings League assumir minimamente uma responsabilidade de manter o regulamento, de ser claro em relação às regras e de manter essa postura, ela não vai ficar fazendo essa transferência de responsabilidade de falar: não, se o Real Elite deixar, pode. Se a Fúria deixar, pode. Porque isso é uma coisa que a Liga tem que definir, tá ligado? A Liga tem que definir. Olha só, a gente escreveu ele aqui na quinta-feira. O jogo é na segunda. A gente pode? Olha, pode, porque foi 48 horas antes. Ou, não pode, porque agora é a partir de meio-dia de quarta-feira. Então, como vocês inscreveram na quinta, não vai poder. Esse negócio de você ter que entrar em contato já quebra completamente a isonomia do campeonato. Porque, por exemplo, o Real Elite vetou. Ponto. Agora vamos colocar um cenário que o Real Elite aceita, ok? Aí daqui a pouco tem um jogo entre G3X e Dendele. E o G3X tem a mesma situação. E ele entra em contato com o Dendele e o Dendele fala: não. Onde fica a isonomia? Se o G3X teria feito a mesma coisa que a gente teria conseguido usar o jogador e o G3X não. Não tem. Porque a Liga não consegue bater o pé. Ela transfere a responsabilidade de absolutamente tudo. E os presidentes têm que ficar se matando entre si. E aí fica um clima de merda. Porque, mano, vamos falar a real, tá um clima de merda. Tá todo mundo da Loud puto. O Alan, me mandou o áudio lá, explicou todos os pontos dele, que são extremamente razoáveis. Mas, enfim, é um negócio que é muito complicado. Então é isso. Só pra deixar anunciado pra vocês que a gente vai pro jogo contra o Real Elite, que é uma equipe fortíssima, fortíssima. Sem o Rafa Neguinho, que não tá 100%. Sem o Gão, por causa dessa condição de que a Liga falou que a gente teria que ter pedido permissão pro Real Elite. O Real Elite já prontamente falou que não aceita e que vai seguir o regulamento. E, enfim, vamos com
apenas o Iago e o Esaú, que é o outro wildcard, mas é goleiro, né? Pois é, galera, situação complicada onde o regulamento diz que a equipe adversária que tem que autorizar o jogador de jogar e o Real Elite não autorizou. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários, pois seguindo com o vídeo, o fato é que muitos presidentes estão insatisfeitos com a organização da Kings League. O estagiário e o Renato falando sobre isso nas suas lives. Cara, eu vou te falar, cara. A galera do Capim foi sempre muito solícita comigo, mano. A gente tava trocando uma ideia, inclusive estamos trocando uma ideia hoje, né? Caso a Kings League mantenha esse posicionamento, na minha opinião, né? Com todo o respeito do mundo, patético de não promover a mínima estrutura pra gente fazer live lá no local. Tô conversando com o Marco aqui em fazer live do bar do Capim mesmo. Tipo assim, mano, tá aqui. Estamos no bar, na frente da arena, fazendo live porque a Kings League não tem a hombridade de colocar um computador dentro da cabine pra gente fazer live de lá. Então, existe um mundo que a gente que a gente faça isso acontecer. E tô tendo uma relação bem boa com eles, mano. Os caras são gente boa pra cá, sempre me trataram muito bem também. Então é isso. Tá de boa. Tô conversando com o Marco aqui pra ver qual é. E com a molecada. Porque hoje é isso, né? Hoje é isso. Hoje o retorno da Kings League pra gente mano, não temos cabines para todos os presidentes e não sabemos quando vai ter, tá ligado? Esse é o retorno da Kings League pra gente. E aí, vocês imaginam que tem 10 times, não são todos que querem fazer live de todos os jogos, mas tem muita gente querendo fazer live de todos os jogos. Ou seja, não vai dar pra todo mundo fazer. Entendeu? Um orgulho e uma decepção. Pode ser um jogador, pode ser uma equipe. Entendi. Pode ser qualquer assunto, arbitragem, câmeras, qualquer coisa. Um orgulho e uma decepção. A arbitragem eu já falei, né? Mas a organização toda no geral, nem falo só a arbitragem, a organização pra mim é uma decepção. Acho que eles estão negligenciando muitas coisas que eles deveriam ter um pouco mais de vergonha na cara e resolver, como a situação das cabines. Pra mim, pô, é inadmissível a gente ter 10 cabines lá e a gente tem que ficar revezando horário porque eles não conseguem montar a estrutura em mais de 6. Então, pra mim, pô, decepção. Aí realmente deixa a desejar, tem que concordar com você. Pô, muito complicado e, pô, um orgulho, mano. Pô, acho que eu posso falar... Um jogador que se destacou, uma equipe que, pô, surpreendeu, qualquer coisa, o público. Então, eu vou falar duas coisas. Uma, que eu acho que os presidentes estão dando uma resposta que muita gente achou que os caras iam vir todo mundo na sacanagem. Tá todo mundo dando a vida, brigando, discutindo, pô, investindo, fazendo marketing. A gente viu até o caso do John Vlogs aí, com a chegada que ele fez, que eu acho que é um ponto positivo. A questão do bar também, né? Ele tá dando um show, né, velho? Todo mundo comprando barulho. Acho que a liga mesmo não esperava que os presidentes fossem comprados dessa forma. E, mano, um jogador, vou falar do Luquinha, viado.